14. Vamos continuar nossa mensagem do livro de Jó. Eu não esqueci do Dia dos Pais, não. A mensagem do Dia dos Pais vai ser à noite. Agora continuando Jó, capítulo 14. Bom, domingo passado, eu não sei se vocês lembram, vou só fazer uma recapitulação, né? A gente terminou domingo passado com a percepção de que Jó havia entendido melhor os seus amigos, tá? Ele tinha percebido que os seus amigos eram mentirosos em relação a algumas coisas, as acusações que vinham fazendo a ele. Samuel, guarda isso. E cada um dos seus amigos, eu tenho dito, representa um perfil de igreja, certo? E Jó identificou que eles eram mentirosos. E a gente vai agora recapitular o perfil das mentiras de cada um, vamos lá direto. O primeiro é Elifaz, que apesar de ser o mais brando, mais preocupado com Jó, mentiu usando-se, fazendo valer do artifício das profecias, revelações, visões e etc. O segundo é Bildade, que mentiu também, e aí se utilizando dos artifícios da tradição humana, né? Usou a justificativa, ele tentou se trazer autoridade para si, usando a tradição humana. E Zofar, que é o pior, vamos dizer assim, né? Ele é o que manipula as palavras, tanto de Jó quanto de Deus, né? Então, ao entender isso, Jó passou a ter uma abordagem mais direta. A gente terminou discutindo isso, né? Mais direta para os seus amigos. Parou muito de desejar que Deus fizesse isso ou aquilo com ele, começou a falar mais para os amigos diretamente ali. Ou seja, Jó ficou tão irritado com os seus amigos que diminuiu a sua reclamação em relação ao seu sofrimento, que foi imposto por Deus, né? Imposto a ele por Deus, perdão. E agora Jó vai continuar o seu discurso e com alguns pontos interessantes, e depois tem a resposta de Elifaz. A gente vai tentar abordar os dois. Jó, capítulo 14, versos do 1 ao 6, eu vou começar lendo do 1 ao 6, diz assim: O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites e não passará além deles. Desvia-te dele para que te tenha repouso, até que, como assalariado, tenha contentamento no seu dia. Então, depois dele ter feito toda a sua exposição sobre Deus aos seus amigos, depois dele ter confrontado os seus amigos na sua mentira, agora ele vai tentar, de forma vã, já antecipando, trazer alguma misericórdia no coração dos seus amigos, né? Vai tentar ilustrar um pouco, né? Então, por exemplo, ele está falando aqui, né? O que ele queria: desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como um assalariado, tenha contentamento no seu dia. O que vocês entendem que ele está querendo dizer isso aqui, né? Eu queria ser como um assalariado, né? É isso que ele está desejando aqui, né? Ter contentamento com o dia dele. O que é isso? O que vocês entendem que pode ser isso aqui? Não entendi o que você falou, desculpa. Satisfeito com o seu dia. É isso que vocês entendem? Bom, ele começa dizendo que... Fala. Visto que os seus dias estão determinados, alguém do mundo tirará o puro. Não entendi, desculpa. Quem do mundo tirará o puro? Sim. Ninguém. Todos pecaram. Isso. Não há nenhum justo. Sim. Bom, visto que os seus dias estão determinados,
dos seus meses, e os puseste limites, não passará em eles. Então, em algum momento, Acabou. acabou. Certo. Desvia-te dele para que tenha repouso. Então, desvia-te do impuro, né? Ou não? Vou esperando você. Você tá interpretando, eu estou só ouvindo. Para que tenha repouso. Até que, como assalariado, tem contentamento no seu dia. Aí, assalariado, olhando de novo para essa respeito. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com o minuto de nosso Senhor. Essa daí. A vida eterna, que eu não entendi. Você falou no finalzinho aí. Última frase que você falou. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Caramba, por quê? Por Cristo Jesus. Ah, tá, desculpa. Tá falando muito rápido e eu tô com o ouvido ruim. Bom, pode ser. Não foi como eu entendi, não, tá? Ele tá dizendo aqui, né, que ele está farto de inquietação, né, no início, ele está cheio de sofrimento. E sobre esse tal, abre os teus olhos e a mim faz entrar em juízo contigo, né? Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Está falando dele, do próprio Jó. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Ou seja, não tem nada puro no imundo. Aí isso aqui, sinceramente, eu não entendi essa fala não. Eu não sei se ele está querendo dizer que das palavras dos seus amigos não tem nada puro, que são... Ou se ele está tão destruído que não tem nada de bom nele mais, eu não entendi. Ele começa falando dele, então vou passar direto. Se vocês entenderam... Não vai ser isso. Eu falei, o Jó declarando que não tem ninguém que é puro. Pode ser, então, ele pode estar fazendo uma referência à salvação. Porque depois ele fala, por exemplo, da flor que murcha, que Jesus Cristo falou também. Quando ele fala do assalariado, ele fala sobre o salário do pecado é morte. Depois fala sobre os renovos e a árvore cortada, que Jesus Cristo também faz referência a isso. Sim, isso aí sim. Então beleza, então vamos partir desse princípio aí. O recebimento do seu trabalho é o que ele quer, é o que ele deseja. Agora, por que Jó pede que Deus, sendo isso, por que Jó pediria a Deus receber o seu salário? Não é interessante isso? Quem conecta o salário ao repouso, né? E o salário de quem está no repouso é eterno. Então vamos lá. Então Jó sabe que ele não é um trabalhador do pecado. Vocês compreendem isso? Se ele está clamando a Deus que lhe pague o seu salário, e ele está dizendo que os dias têm fim, ele está fazendo uma conexão entre o recebimento do seu salário e a sua morte. Não é isso? Sua morte. Beleza. E aí ele está dizendo, olha, a gente sabe que o trabalhador do pecado tem um salário, e esse salário é a morte. E não é a morte, porque todos nós pecamos e ninguém está morto. É a segunda morte no inferno, que eu não vou entrar nesse tema. Mas é isso. Então Jó está reconhecendo, sim, que ele é um filho de Deus, salvo, e se fosse para receber o seu salário, ele teria contentamento, teria repouso. Ou seja, ele receberia a vida e não a morte. Então, novamente, ele começa a dar uma questionada na justiça de Deus nessa vida aqui agora, fazendo uma alusão que seria melhor que ele tivesse morto, não é isso? Partindo desse princípio. Por que Deus não paga logo o salário que me é devido? Ou seja, a vida eterna. Ter o contentamento com o seu salário é receber aquilo que você trabalhou. Bom, verso... Até aí tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Posso pular para o 7? Então tá. Do 7 ao 12. Porque há esperança para a árvore que... Então ele falou, por que eu não recebo logo o meu salário? Por que eu não recebo logo o meu salário? Eu não tenho meu de repouso? E agora ele vai fazer uma comparação. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Então a árvore é cortada, tem esperança para ela, porque vai nascer lá um galho, vai crescer de novo. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó,
ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ou seja, a árvore cortada sofre de tudo, um pouquinho de água no terreno correto, ela cresce de novo. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem um espírito. Então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará do seu sono. Então, por que você acha que Jó está comparando a situação dele com a das árvores? Por que ele faz essa referência? Olha, eu queria ter o repouso, queria ter alívio, receber o meu salário, porque ele sabe que não é um trabalhador da morte, porque até para as árvores tem esperança. Por que ele está fazendo essa comparação entre as árvores que podem ter renovo e entre ele, aí se colocou aqui como a água que se retira do mar e o rio que se esgota e fica seco? Por que essa comparação? Então, ele fala, acho que a conexão está no caso seguinte, aí está referindo-se ao salário dele, que é a vida eterna. No capítulo seguinte? No versículo. Ah, tá. No versículo. Porque ele está falando sobre isso, que a árvore tem o seu renovo, então lá ele fala, né, tira de mim a sua ira, deixa a sua ira passar sem eu passar por ela. Ou seja, que eu morra e volte logo já na vida eterna reinando com o Senhor. Porque ele fala aqui, assim o homem se deita e não se levanta até que não haja mais céu. Não acordará nem despertará de seu sono, que faz uma clara referência a Deus. Ele fala que os céus vão passar, né? Quem dera que me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse, e me pusesse um limite e te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver, sobre o vivo no combate, esperarei até que viesse a minha mudança. Também fala, Jesus Cristo fala da mudança do corpo celeste para o corpo terrestre, né? Beleza. Então, por que essa comparação entre as árvores e essa referência aí, no caso, a ele morrer? Isso. Por quê? Porque ele vai voltar para Jesus Cristo, quando Jesus voltar ele morrendo na carne dele. Então, ele está entendendo aqui que nessa vida para ele é o rio seco. Não é isso? Ele está se comparando, ó, com as águas que se retiram no mar e o rio se esgota e fica seco. Ele é esse rio seco. Na visão de Jó, no meu entendimento, para ele nessa vida não tem mais esperança. Acabou. Quer acabar logo. Pô, mata logo agora. Quando Jesus voltar, beleza, tá tudo certo. Mas para que eu vou ficar aqui? Porque a árvore é cortada, beleza, é cortada, é jogada no rio, corta ela toda, nasce de novo. Mas eu já acabou, não tem mais nada para dar aqui. Não é isso que vocês entendem? Já murchou, o rio já secou, eu já... Seu o quê? Desculpa. Pode ser. Então, de qualquer maneira, ele está entendendo que nessa vida... Se não tivesse essa água, esse rio, não encontrasse vida, né? Porque a vida faz simbologia a água faz simbologia a vida, né? Aham. Eu não queria ter vida. Literalmente, só passar de uma para outra e tal. Acabasse logo para ele. Isso. Agora, nisso aqui, ele repete a ideia que ele já falou várias vezes, né? De que seria melhor ele ter morrido do que... Isso é perfeitamente compreensível, todos nós entendemos isso, que no cenário dele... Faz todo sentido a pessoa achar isso, porque realmente ele perdeu todo mundo, perdeu tudo que tinha, e ainda tem os amigos azucrinando as ideias dele lá. Então, seria melhor ter morrido. Agora, mas ele está errado, porque ele não está entendendo o que Deus está fazendo por ele, com ele. Como ele não entende, ele acha que acabou, e ele vai sofrer isso aí mesmo. E é curioso a gente lembrar disso, porque o amigo dele... quando vai responder, vai fazer menção a isso aqui. Falando da vida dele, vai fazer uma profecia para ele e vai usar isso aqui, tá? Beleza, então Jó está repetindo assim. Oi? Não sei. Então, mais uma vez, ele está repetindo a ideia de seria melhor ter morrido e
está reclamando da situação dele aqui, não tem sentido para ele Deus o manter vivo. E aí verso 15. Chamar-me-ias, então ele está aqui na expectativa, pulei para o 15, porque Zé Renato já leu 13 e 14. Tá bom, então vou ler o 13, o 14 e o 15. Quem dera que me escondesse da sepultura e me ocultaste até que a tua ira se fosse, e me pusesse um limite e te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse minha mudança. Então, poxa, seria uma beleza morrer, né? E aí eu esperar, quando Jesus voltasse, está tudo certo. O que ia acontecer? Aí vai dizer, chamar-me-ias e eu te responderia e teria afeto à obra de tuas mãos. Mas agora, ou seja, então isso é o que eu queria estar morto esperando a volta de Jesus e acabou. É interessante que é a obra de tuas mãos. Das mãos de Deus, lógico. Não é sobre a nossa obra, é sobre a obra dele. O salário dele, da vida, está na obra das mãos dele, porque quem pagou esse preço da morte foi Jesus, né? Então é interessante. Jó é salvo e já sabia a salvação muito antes de vir Jesus ao mundo. Agora 16. Aí ele vai começar a fazer uma comparação ao invés do que ele esperava, mas o que ele está vivendo. Mas agora conta os meus passos. Porventura não vigias sobre o meu pecado? O que é vigiar, gente? Ficar de olho, né? Ficar de olho. Então, porventura, o Senhor não está olhando aqui meus pecados? A minha transgressão está selada num saco. O que é selado? Fechado, guardadinho ali, né? Trancado. Isso, aí. E amontoadas as minhas iniquidades. Ela entra, Então, ele está colocando ali, está enchendo, fazendo um amontoado, né? E na verdade, caindo a montanha, ou seja, a montanha de quê? Dos pecados dele ali, que Deus está olhando, está juntando no saco, fazendo uma montanha, caiu a montanha, desfaz-se e a rocha se move de seu lugar. E águas desculpa, gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Ou seja, ele está na visão dele, Deus está guardando os pecados dele, amontoando os pecados dele, entulhando os pecados dele e jogando tudo em cima dele. eu acho que vai ser diferente. Então fala aí. No meu entendimento, ele acabou ali. Ele falou, amontou as minhas iniquidades. E na verdade, caiu na montanha, ele está falando ainda da mesma questão, separando quem é salvo e quem não é. E na verdade, quem na montanha desfaz-se. E a rocha remove o seu lugar. Não, mas aqui ele está falando dele mesmo. Então, a rocha. Não, É. vai estar lá em cima da salvação, vai mudar. A rocha, Jesus Cristo. A montanha, a gente já sabe que vai cair. Então, os filhos tem vários discursos que falam sobre isso. As montanhas são destruídas. Mas as pedras chegam a formar dentro para oferecer esperança para o homem. Mas esse homem, ele está falando dele mesmo. O homem pode ser. Não, porque ele começou dizendo, a minha transgressão está selada no saco, porventura não vigia sobre os meus pecados. Ele passou a falar só dele agora. Pode ser uma referência lá no Romanos 4. O que eu fiz foi perdoado, o que eu continuo fazendo não é imputado. As minhas transgressões estão todas seladas no saco. Então, qual é a esperança dele que ele perdeu, se é isso? Se não for ele, o caso do homem. A esperança do homem, dos homens. Bom, eu entendo aqui... que ele está falando dele mesmo, do homem. Eu vou ler o 20 aqui, ó. Ele fala que tu prevalece contra ele, ele passa. Deixa eu ler então que todo mundo viu. Tu para sempre prevaleces contra ele e ele passa, falando do homem. Muda o seu rosto e o despedes. E o verso 21. Os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba, o homem. São humilhados sem que ele o perceba, também o homem. Mas a sua carne nele tem dores e a sua alma nele lamenta. Bom, o que eu entendo aqui? Que ele está fazendo uma referência, e qual é essa esperança do verso 19? Que ele está entendendo que não tem, de ter renovo para ele nessa terra, como a árvore que seca e tem renovo,
e de haver disso. E o curioso é que quando ele fala que os teus filhos recebem honra, sem que ele o saiba, são humilhados, sem que ele o perceba, ele está fazendo uma alusão, na minha visão, à morte dos seus próprios filhos. Ele está falando, olha, Deus levou embora os meus filhos, e eu não sei se eles foram honrados, está falando de salvação, né? Ou humilhados, ou seja, se meus filhos são salvos ou condenados, eu não sei. E não bastasse isso, me deixou aqui, no final do verso 22. Mas para quê? Para sentir na carne a dor da perda deles. Por isso ele disse, mas a sua carne, nele tem dores e a sua alma nele lamenta. Vocês concordam com isso? Não? Ninguém? Oi? Então vamos lá, ó. Vamos tentar ver se a gente consegue entender, ó. Isso. Renovo, é. Qual o versículo? Aham. Esclare-se a rocha, né? Esclare-se a rocha e se remover do seu lugar. As águas... Não, mas essa montanha, ele está construindo essa montanha. No verso 17, é a transgressão, é uma montanha de transgressão e iniquidades. Não é uma montanha qualquer, é uma montanha de transgressão e iniquidades, né? Aí caiu, desfez-se. E a rocha se move do seu lugar. Continua. Então, Zé Renato acha que essa montanha são as montanhas mesmo, e essa rocha é Cristo. E as águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Eu não entendo assim. Qual esperança? Exatamente. Qual esperança é essa? Então, aí tem uma... Nessa visão de Zé Renato, o homem é a humanidade em geral perdida, condenada. Na minha visão, esse homem é ele mesmo. Ele é o afogado que está sendo... Na minha visão, ele está dizendo que Deus o está afogando ele nos seus pecados, ou seja, punindo ele nessa terra pelos seus pecados. E aí no verso 20, se for isso, tá? Se for, não estou dizendo que é isso, não. Estou dizendo se for isso, do verso 20 ao 22, ele vai fazer uma comparação de que Deus levou embora seus filhos. Os seus filhos recebem honra, ou seja, eu estou aqui sendo afogado pelos meus pecados, os meus filhos recebem honra sem que eu saiba, são humilhados sem que ele, o homem, o saiba. Ou seja, ele não sabe, no verso 21, se os filhos dele estão salvos ou condenados. Porque eles morreram. Mas, para piorar, mas a sua carne, a carne desse homem, tem dores e a sua alma nele lamenta. Ou seja, o que ele está dizendo? Seria melhor ter morrido, que eu estava lá no céu, mas agora eu estou aqui, eu não sei se meus filhos foram para o céu, foram para o inferno, e eu estou sofrendo na minha carne essas dores. Porque a carne dele está sofrendo, ele perdeu os filhos, tudo. É isso que eu entendo. E aí, Zé? Concorda, discorda? Eu estava procurando, na verdade, sobre as montanhas, que o texto de Jesus Cristo só é no Novo Testamento. Jesus Cristo fala como que vão ser violadas montanhas. Não, tem muito disso. Tem a rocha que vai cair, vai destruir o pé da estátua, que vai destruir, que é uma montanha. Mas esse texto é uma montanha construída de pecados. Eu não sei, porque se... Eu entendo se por isso que ele falou amontoados. Amontoados, né? Então. Mas eu consigo entender o que você está dizendo, mas a questão de se joga, ele não paga pelo tempo. Inclusive, quem fala sobre as obras dele antes, um pouco mais, talvez eles estejam entendendo que exatamente isso. Os pecados estão lá. Não, mas aí nesse caso eu não estou falando que ele está achando que está pagando. Estou achando que ele tá, no meu entendimento, ele está dizendo que Deus o está castigando nessa terra pelos seus pecados. Está questionando esse exagero nessa terra, nessa vida.
Ele está falando, seria melhor eu estar morto, que eu estava no céu, salvo, do que ficar aqui recebendo na carne, recebendo nessa carne aqui, a dor da morte dos filhos, que eu não sei se estão salvos ou não. Porque se eu morrer hoje, eu vou encontrar, no meu entendimento, quando a gente morre, aqueles que estão salvos, nós vamos ver lá com a gente. Os nossos parentes, nossos amigos. Então, fala. Beleza, entendi certinho, exatamente isso. Só o 22 que é a explicação. A sua carne, nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Ou seja, ele, Jó, está sofrendo na carne, agora, nessa terra. A morte dos filhos, que para mim, assim, por isso que a morte do filho é tão dura, né? Porque os nossos pecados não são amontoados, nem juntados no saco. Nada disso, acabou, está pago. Estão eliminados, acabou de estar limpo, totalmente purificado. E até esse entendimento aqui dele está errado ainda. Porque ele está discordando dele mesmo, do que ele já falou antes. Porque ele está querendo entender essa punição dele, os amigos. E o que eu ia falar que me irrita, né? Mas o que me frustra, que aí eu já vou avançar, tá? É a resposta do amigo dele. Já avançamos. Que é a resposta agora no verso 15, no capítulo 15. Fala. Talvez você tenha a chegando a ser somente a ele, mas aos homens em geral que morrem e morrendo, não sabem. Cara, os vivos naturalmente esperam que a gente morra, né? Os filhos vivos, né? No caso foi diferente, né? Os filhos morreram antes. Exatamente. Então, ou seja, o homem, né? A humanidade, no geral, como se fala, né? Morre e não sabe se os filhos vivos recebem honra ou se pode ter essa. Não, pode ter uma conotação nesse sentido realmente, porque os filhos de Jó nessa terra não receberam honra nenhuma nem nada, né? A gente não sabe quem são eles praticamente, né? Nessa terra, né? Não sabe. Mas eu particularmente acredito que se trata depois da vida, porque ele está o tempo todo dizendo que ele não tem renovo, não tem esperança de renovo. Até a árvore tem, ele não. E aí faz essa comparação de que seria melhor ter morrido, que eu estaria no céu. E depois ele ainda diz, porque não tem esperança para o homem que está sendo assolado aqui. E os filhos ainda estão mortos, eu não sei se está salvo ou não. Quer dizer, na verdade, acho que o Manuel Civil tem sobre essa passagem especificamente, não discordo nada de vocês, mas eu acho que é mais no sentido de eu não sei o que acontece com os filhos, não sei o que isso. No começo do livro ele fala, né? Que é a maior preocupação dele. Essa é a maior. É o tamanho do conhecimento que ele tem. Ele não sabe o que os filhos estão sofrendo, passando. Porque ele não recebeu, por exemplo, ele não recebeu nenhuma resposta de Deus. Não recebeu nada. E ele está no esquecimento na visão dele. Ele está no esquecimento e ele queria saber, poxa, pelo menos eu soubesse que meus filhos estão no céu, eu não tinha essa dor agora. Que essa é a maior dor dele, é o tempo todo, desde o início, o que foi trazido como sendo um ato de justiça dele, foi justamente o fato dele ter a preocupação com a sua família, estar lá sacrificando o que porventura eles poderiam ter pecado. Não é, vai, senta lá. Enfim. Agora, avançando. Então, na minha visão, Jó está reclamando aqui da dor que ele está sentindo. Reclamando não, né? Falando, né, da dor que ele está sentindo dos seus filhos, não é uma reclamação, e que preferia morrer. Aí agora, mas ele, não sei se vocês vão lembrar, do domingo passado, ele deu uma confrontada nos seus amigos, né, chamou de mentiroso e tal, aquela coisa toda. E agora vem a resposta que ele faz. Tanto esse início dessa mensagem de agora, quanto o domingo passado, foi uma resposta só dele, direto. A gente teve a pausa só pelo nosso tempo. Agora vem a resposta que ele faz. Vou ler do 1 ao 10. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura proferirá o sábio vã sabedoria e encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita?
E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu, ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Só até aí. Pessoal, o que é que ele faz está acusando Jó aqui? É curioso, porque tudo que ele falou, a gente leu na resposta de Jó. Ele está dizendo assim, por exemplo, né? O que você entende que a gente não sabe? Jó falou antes o quê? Que eu tenho tanto entendimento como você, na maior humildade ali, o que vocês sabem eu sei e tal. Mas ele está dizendo que não, mas agora só você sabe, porque Jó também falou isso. Só você tem o entendimento, foi o que Jó respondeu para Zofar. Ou seja, é curioso como é que ele inverteu as palavras de Jó, que Jó usou contra seus amigos, e botou contra Jó. Não é curioso isso? Enfim, pelo menos para mim. Agora, o que vocês entendem que ele faz está acusando Jó aqui? Nesses 10 versículos aqui. Privilegiado, né? Escolhido. Isso. Você é de Deus, eu não sou. Exatamente isso. Está colocando Jó numa condição ali de arrogância, de se sentir maior do que todo mundo, de ter mais coisa. Só Jó tem um conhecimento, só Jó conhece a Deus. As palavras de Jó, e aí ele diz que por isso as palavras de Jó deponhariam contra ele mesmo, né? Agora olha que interessante. Ele diz isso por causa de alguma coisa que Jó tenha dito, especificamente. Ele está se referindo a uma palavra específica de Jó, aparentemente aqui. O discurso como um todo. Mas olha o que é que realmente ofendeu ele faz. Ele vai dizer agora. O que foi que realmente ele tomou assim raiva mesmo. Olha lá o verso 11. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos. É brincadeira isso, né? É brincadeira. Ou seja, Jó falou pra caramba, você é arrogante, você é orgulhoso, se acha especial. Por quê? Porque fez pouco caso das consolações de Deus, com as suaves palavras que nós trouxemos para você. É brincadeira, né, cara? Chega a ser engraçado. O pessoal diz que não tem coisa engraçada na Bíblia, né? Eu acho isso aqui é tão ridículo que chega a ser engraçado, né? Pô, os caras acabaram com o Jó. Não, seus filhos morreram porque você pecou. O outro diz, não, seus filhos morreram porque teu filho é um pecador. O outro diz, você é um... Quase só faltou falar de filho do diabo lá. Aí agora fala, pô, a palavra de Deus que eu te trouxe. Essas palavras suaves aqui, cara. Você está fazendo pouco caso. Porque Jó falou, né, que eles tinham palavra de vento, que não serviam para nada, eram inúteis, vazias, enfim. Ou seja, Jó falou um monte de coisa que a gente debateu aqui, tentando entender, tentando discutir, coisas que alguém mal intencionado poderia questionar Jó. Ah, você não entende a Deus por causa disso? Ou, entendeu? Fazer disso, mas não. O que ofendeu eles foi o fato de Jó ter feito pouco caso das palavras deles. E aí eu te pergunto, quem é o arrogante nessa história? Ele faz. Ele faz, né? É justamente o cara que está acusando Jó de ser o arrogante. Porque a frustração dele é justamente porque Jó não aceitou as acusações erradas dos seus amigos. Eles falaram errado, Jó não aceitou. Ah, então você é arrogante. Porque eu estou trazendo a suave palavra, a doce palavra de que o seu filho morreu por sua culpa. É igualzinho que acontece com a gente, qualquer lugar que vai ter que pega, né? Ele chega com a pessoa, você sabe como você salva, você fala, você tem certeza da salvação? Não, ninguém tem. Não, eu tenho. Não, como assim? Você é arrogante? Vou te ensinar o que você tem que fazer para você salvar. Não, não é isso, é isso. A frase, Zé, que eu botei aqui agora é assim, ó.
É igualzinho aos dias de hoje. Igualzinho aos dias de hoje. Foi o que você falou agora? É igualzinho. Porque é igualzinho a hoje mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu posso subir aqui, pregar qualquer assunto, qualquer tema, falar qualquer coisa que está tudo bem. Agora, se eu mencionar algum pastor, o povo fica ofendido. Quem? Toma como pessoal, o povo em geral. Se eu falar o nome de algum pastor aqui, por exemplo, no dia que eu preguei e trouxe as palavras heréticas do Luciano Subirá, mas foi uma comoção, rapaz, tive que atender ligação de um monte de gente, reclamação de um monte de gente. Olha, cuidado que essa coisa dos homens de Deus, você tem que ter cuidado, cuidado com a palavra, rapaz, a palavra, os homens de Deus, então, chegou a me ameaçar, teve gente que me ameaçou, e gente conhecida, tá? Não foi gente assim, gente conhecida, ameaçou assim, jogando uma praguinha, entendeu? Um negócio assim, uma maldiçãozinha. Inclusive, quem quiser assistir alguma dessas notificações, desses nomes levantados, tem vídeo mais curto do YouTube que eu separei, de 5 minutos, que ele fala especificamente alguns. Ah, então viu? Zé Renato cortou a parte dos nomes e botou lá. Quem quiser se sentir ofendido é só assistir o vídeo. De 5 minutinhos. Isso. Olha, eu falei de um outro pastor, os irmãos vão lembrar, do Augusto Nicodemos. Tem esse vídeo. Deu uma reclamação, rapaz, olha, cuidado quando fala dos homens santos de Deus. Que falou errado, tá errado. Irmão, se eu falar errado aqui, vou falar, eu fiz uma pregação aqui, sobre Russai, não sei o que, tal. O camarada comentou lá no vídeo, falou assim, não foi bem isso que aconteceu não, foi Davi que enviou a Russai lá. Cara, eu não tinha me atentado a isso. Não mudou a mensagem, mas era um acréscimo legal ter a visão de que Russai estava trabalhando ali como um agente duplo, alguma coisa assim. Está escrito, realmente ele estava certo. Eu vou me sentir ofendido com isso? Não, nossa, ele falou que eu estava errado. Aí eu vou tentar justificar. Não, se eu estiver errado, está tudo certo, eu estou errado. Acabei de me corrigir aqui, realmente, o Russai foi enviado por Davi e trabalhou como agente duplo. Tudo certo, não tenho mágoa nenhuma com isso. Mas se eu falar o nome de algum pastor aqui, rapaz, o pessoal fica ofendido. Igual ele faz. Como assim fazer pouco caso das palavras suaves dos homens de Deus? Enfim, continuando, verso 12. Porque te arrebata vamos lá, do 12 ao 16. Porque te arrebata o teu coração e porque piscam os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca. Por que está falando que é contra Deus? Porque as consolações deles são as palavras de Deus. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que seja justo. Eis que ele não confia nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Enfim, todo esse tipo de acusação aqui, Jó não deu ouvidos, que estão querendo dizer que Jó está pecando, e Jó não deu ouvido aos pecados que eles acusaram Jó, e isso vai irritando ele. Agora, pelo fato de Jó não dar ouvidos às acusações dos pecados e tal, ele vai trazer uma visão interessante aqui agora, verso 17 ao 19. Escuta-me, agora presta atenção no que eu vou te dizer, hein, Jó? Mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. Por que ele faz? Está dizendo que é o que ele tem visto. A gente já conhece, ele faz visões. Ele faz, é o cara das visões. Então ele está falando, agora você me ouça, que eu tenho uma palavra profética para você aqui. Uma visão aqui, agora você vai me ouvir, hein? Que te contarei o que os sábios anunciaram, ouvindo-o de seus pais e não o ocultaram, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Então agora que eu vou falar aqui, só os sábios sabem, todo mundo conhece, você agora vai ouvir. Ou seja, ele retomou o projeto conselheiro
palavras suaves. Ele vai continuar dando as suaves palavras de Deus, os consolos, né? Que eles chamam de consolo, as consolações. Agora, através da visão, eu estou frisando isso, porque é muito curioso as palavras que ele faz agora. Ele vai trazer sábias palavras da visão que ele teve para consolar a Jó nas suas suaves palavras. Começando assim: todos os dias o ímpio é atormentado. Já chamou ele de ímpio, dizendo que ele é atormentado. E se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, e até na paz lhe sobrevém o assolador. O que é que Jó está acusando? O que é que ele faz está acusando Jó aqui, gente? De ser o quê? De ser ímpio. E não só isso, de ser merecedor disso tudo. O que está acontecendo é o que você está merecendo, mas ele está tendo uma visão. Ele está trazendo uma visão. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Ou seja, não adianta você achar que vai sair disso não. O que vai acontecer é que você vai morrer. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como um rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus. Contra Deus, no caso, ele está falando dele mesmo, né? E contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com dura cerviz e contra os pontos grossos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou gordura nos lombos. E habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-te montões de ruínas. Não se enriquecerá, não subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões, não escapará das trevas, a chama do fogo secará os teus renovos, que é o que Jó estava desejando, e o sopro da sua boca desaparecerá. O que é que ele está dizendo aqui para Jó? Está profetizando. Que ele vai morrer. Que nada vai dar certo para ele. Exatamente. Está errado. Até uma criança entende. Ele está lançando uma palavra profética. Porque o lance de ele faz é esse, é lançar palavra profética, né? Ele é o do sobrenatural, né? A palavra profética é doce. Doce e suave. Suave. Os terrores não se largarão de ti e você vai morrer. O sopro da sua boca desaparecerá, que ele vai morrer, não é isso, gente? É. Vai morrer. Suave. É um tal de lançar praga. Vocês já viram isso no meio pentecostal, irmãos? Vocês lançam praga ou não lançam praga? Lançaram sobre você, ameaçaram lançar praga. Eu não sei se chegaram a lançar, não entendi muito bem, mas ameaçaram lançar praga. Agora, quem acha que não lança, é só assistir uma pregação aí dos pentecostais famosos. Um já até morreu, né? Enfim, lá o pastor Valdemiro Santiago, quem conhece? Do chapéu de cowboy. Acho que morreu, não morreu não? Olha, eu posso estar enganado então. Eu pesquisei sobre ele e vi que ele estava morto. Mas enfim. Gente, não sei se ele morreu. Não sei se ele morreu. É. Mas ele é o cara de lançar, ou era, de lançar praga nos outros. Vocês já chegaram a acompanhar as discussões dele, as brigas dele? Ó, ele já lançou praga no Ratinho. Ratinho, apresentador? Ah, você não conhece, né? Lançou praga em outros pastores, lançou praga para músico. O negócio dele era lançar praga, dizer que vai morrer, vai perder tudo, vai morrer de câncer. Ah, então tá. Então não sei se morreu. Mas eu vi em algum lugar que ele estava morto, tinha morrido tem 6 meses. Bom, enfim. É o pentecostal da palavra profética, Valdemiro Santiago. Não, Samuel, você não vai pesquisar agora, senta aí. Valdemiro Santiago. Então ele é o pastor, aliás, ele faz então, é o homem da palavra profética, da visão espiritual, do sobrenatural e o do lançar pragas, porque todo pastor desse tipo lança pragas. E o renovo dele, né, a palavra suave dele, o conselho para Jó foi: não escapará das trevas, não terá renovo e morrerá dessa forma. Quem acha que essa é uma palavra consoladora, levanta a mão.
Super funcionou. Mas não acabou ainda. Ele tem ainda uma revelação ainda. É o quê? Como assim? Quem não crê Jesus Cristo vai fazer isso. Essa palavra suave. Não, mas a gente dá a oportunidade de sair, né? A gente dá a oportunidade da pessoa sair. Mas não acabou. Aí agora, Jó, é até curioso essa sua analogia. Ele vai falar aqui, né? Vai acusar Jó, porque ele já acusou Jó de ser ímpio, né? Aí o que ele vai continuar dizendo? Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Isso aqui, ele falou, tá até certo, se não fosse para Jó, né? Se fosse para outras pessoas, é isso. Antes do seu dia, ele se consumará, e o seu ramo não reverdecerá, ou seja, vai morrer sem renovo, e é isso mesmo que vai acontecer. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Irmãos, esse versículo aqui, hoje à noite eu vou pregar sobre Dia dos Pais, e vai ter uma analogia aqui, aí vocês lembram desse versículo aqui, tá? Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril. Por que isso, gente? Que a congregação dos hipócritas vai morrer com Jó. Ele vai morrer, não vai ter mais ninguém. E o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão luz à iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Pergunto, quem gostou das palavras proféticas que ele faz? Não é exatamente isso? Não é curioso o quanto... Não, é arrogância. Por ele trouxe um conselho, né? O conselho é: você está sofrendo isso porque pecou. Basta você fazer isso, aquilo, outro, se corrigir, não sei o que, blá, 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 que você vai ser correto. Aí Jó vai dizer: não, esse pecado não pode ser isso. Deus não mataria meus filhos por causa disso. Não, então você fez pouco caso das palavras dos homens de Deus, dos consolos de Deus. Então eu tenho uma palavra profética para você: você vai morrer do jeito que está. É isso. Pior que isso, porque o que ele fala aqui porque a congregação dos hipócritas, ou seja, todos aqueles que são como Jó, todos aqueles que são salvos, se falaram mistérios, ou seja, está querendo alcançar. Não vai dar frutos. Mesma coisa que no Egito, o faraó fez para matar os frutos dos israelitas. Ou seja, o desejo deles é exatamente esse, né? Desejos que realmente dão frutos, que realmente dão pessoas salvas, que geram pessoas salvas, se faça estéril, não possa matar ninguém, que acabe aí ter o seu fim. Aí, diante disso, ainda tem a coragem de chamar Jó de vaidoso. Não foi isso? Vai morrer na sua vaidade aí, seu orgulho de não ouvir as palavras suaves que a gente tem. Vai morrer como um hipócrita. Agora pensa nisso. Você tá lá sofrendo pra caramba, passando um maior problema, seus amigos chegam lá, saem te acusando, aí você responde: não, gente, não é isso não, não é isso, não acredito nisso não é bem isso. O cara fala: então você vai morrer assim, meu irmão. Você vai morrer assim, você é vaidoso, orgulhoso, que não está dando ouvidos para mim. Quem é o verdadeiro orgulhoso aqui? E ainda usa o nome de Deus em vão, porque ele está dizendo que os consolos dele são os consolos de Deus. Como é que eu posso dizer que é em vão? Porque o próprio Deus vai dizer isso no final, tá? Porque eles falaram tudo errado o tempo todo. Então tudo que eles falaram está errado, não se aplica. Enfim. Não, sabe o que acontece? Quando o pessoal prega assim sobre o livro de Jó, falando sinceramente, eles perdem muito da riqueza. Porque da riqueza do texto. Porque é muito mais. Porque eles falam assim: não, porque Jó foi lá, os amigos ficaram confrontando, tentando achar os motivos do que aconteceu, e no final Deus foi lá, revelou tudo, tal, acabou. Mas eles não tentaram achar, na verdade. Eles até tentaram no início,
Mas esse momento aqui é um momento de acusação direta, pessoal. Não tem mais esse diálogo entre amigos tentando entender uma coisa. Para mim é uma ofensa grave aqui. Uma total falta de misericórdia, de cuidado, de zelo. Não tem nenhum. E ele faz, conforme eu disse, a gente vai ver, ele é o mais brando. Isso aqui que ele está falando, você vai morrer desse jeito, sem ter renovo, sem ter nada, é, na minha visão, mais brando do que os amigos dele vão falar para ele. Então, só para você ter uma noção do que Jó teve que passar. Ah, a paciência de Jó. Irmão, ninguém é mais paciente que Jó, não tem como. Você passar por isso aqui, muitos de nós teriam enlouquecido aqui, no mínimo, teria ido embora, parado de dar atenção para esses caras. Mas Jó fica lá ainda insistindo. Ou seja, o vaidoso é o cara que está sofrendo e ainda está tendo que discernir as palavras dos amigos e responder a eles com a sabedoria. Não são os amigos dele ali, entre aspas, né? Enfim, seria melhor que ele estivesse, conforme Jó ter dito, abandonado o temor do Senhor e ficar só ali com eles, consolando ali. Depois, no final do livro também, né, que seria mais fácil ser pulado para o final, vai dizer como deveria ser o consolo, para a gente aprender, quando tiver alguém passando por uma situação dessa, a gente vai aprender como a gente consola alguém, tá? Para que nós não cumpramos o papel dos amigos de Jó, que é de jogar mais peso ainda. Porque ainda que eu não seja pentecostal e vá reclamar para mim uma visão sobrenatural, tal, ainda que eu não seja desses que idolatram a tradição, né? Ainda que eu não perverta a palavra de Deus, que eu acredito que não faço nenhum dos três, eu posso, pela minha falta de zelo, jogar mais peso, mais dificuldade no sofrimento de outra pessoa, tá? Por isso que esses caras estão aqui representando todo mundo. Então a gente tem que saber qual o papel a gente quer cumprir. Às vezes a gente cumpre o papel de Jó, é o que está sofrendo, às vezes é o do amigo, que está tendo que aconselhar, às vezes é o do filho que morre, tá? A vida é isso aí mesmo. Então a gente tem que estar preparado até para morrer, porque eu tenho certeza que se, por exemplo, minha mãe, né? Meu pai já morreu, mas se eu morrer hoje, minha mãe sabe onde eu vou estar. Amém. Minha mãe sabe aonde eu vou estar, não por causa de mim, mas porque eu creio naquilo que Jesus Cristo fez por mim. Amém? Amém. E agora, domingo que vem, nós vamos ler a belíssima resposta que Jó deu às profecias que ele faz. Belíssimas. A gente vai aprender quando alguém falar para você, olha, Deus me revelou tal coisa, você vai responder igual a Jó, hein? Olha lá, hein? Vai responder igual a Jó. Como é que pode desligar?